estão aqui conosco na nossa casa, a casa de Frei Luiz. Bom dia a todos. Que essa luz que se espalha pela nossa casa, nessa boiuna sagrada, que essa graça que nos tome, que essa tranquilidade, que essa paz do coração, que essa certeza de que não estamos sós permaneça em nós por todo o dia de hoje. E que sejamos todos nós bem-vindos, sintamos-nos todos nós acolhidos nessa casa de luz. Porque quando aqui chegamos, quando adentramos aqueles portões, nossas dúvidas, nossas queixas, nossas atribulações, parece que ficam lá fora e aqui dentro se transformam em faixas de luz. As dúvidas desaparecem, as queixas se transformam em esperança e todos nós sentimos-nos fortalecidos, sentimos-nos amparados e todos nós passamos a ser mais um elo importante nessa sintonia, nessa vibração positiva, nessa aproximação com a espiritualidade que nos cerca. Em consequência, todos nós somos bafejados por essa luz. Todos nós somos bafejados por esse fluido que nos envolve, um fluido terno, amoroso, que nos conforta e nos prepara para novas decisões que vamos tomar a cada minuto, a cada dia. Por tudo isso, a vinda à casa de Frei Luiz é uma viagem para o bem, é uma viagem para o fortalecimento do nosso espírito, do nosso coração. Uma viagem que fazemos toda semana e que poderíamos fazer todos os dias, porque dela precisamos, porque com ela somos fortalecidos e com elas vivemos melhor. Por toda essa luz, por toda essa calma, por todos esses momentos de paz que nos invade. Dizemos para cada um de nós e um para os outros, bom dia, que tenhamos todos um dia muito bom. E que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Ave Maria.
Mestre, na medida exata da necessidade de cada um e do merecimento, Mestre, a todas as exigências, todas as esperanças, todos os desejos. Pedimos, Mestre, proteção aos nossos idosos, que muito já fizeram, Mestre. As nossas crianças, que muito ainda hão de fazer. Aos nossos funcionários, nossos voluntários. A todos nós que nos reunimos aqui na nossa casa e também em pensamento. Para que unidos possamos formar essa corrente. E que daqui, Mestre, toda essa fonte de luz e paz possa ser levado a todos os necessitados, Mestre. Por tudo isso, te pedimos nesse momento a permissão para iniciar os trabalhos no nosso salão na primeira palestra, dizendo a prece que tu nos ensinasses e a nossa oração à Mãe Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, iniciando os nossos trabalhos nessa manhã, nós temos aqui a meu lado o nosso irmão Otávio Pontes, nosso irmão trabalhador da Sala 3, de outros trabalhos na Casa de Frei Luís, materialização de Sala 1. E o nosso irmão traz para a nossa manhã de hoje um esclarecimento ou esclarecimentos muito importantes sobre a nossa vida. Muito importantes sobre a maneira de olharmos o outro, maneira de olharmos o mundo e até de como nos conduzirmos nele. De antemão, agradecendo ao nosso irmão Otávio por todos esses ensinamentos que, por certo, virão. E que toda a falange de Frei Luís, nesse momento, o intua, para que ele possa, Mestre, dar para cada um de nós esses ensinamentos. Otávio, obrigado. Bom dia. Estão me ouvindo bem? É um prazer estar aqui novamente, particularmente logo depois do aniversário de Frei Luís. É uma honra estar aqui. Frei Luís nasceu no dia 29 de junho e nós estamos em festa, porque é uma honra poder fazer parte dessa casa abençoada, de estar aqui todos os dias de trabalho, auxiliando, aprendendo, apoiando os esforços dessas hostes de luz
que tanto fazem por nós e muitas vezes em silêncio e a gente nem sabe. O tema de hoje, o tema que foi proposto é a vida de aparências, e é um tema obviamente bastante presente no nosso dia a dia, né? Na hora em que o Ari me falou desse tema, eu até torci um pouco o nariz, não vou te mentir não, Ari, porque tem 50 mil vias possíveis para se falar de vida de aparências, ainda mais no século XXI, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo como é agora. Mas a gente entrega a espiritualidade, deixa eles conduzirem o processo e acaba o caminho mais propício, né, para todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, possam aproveitar melhor. A gente pode falar de vida de aparências do ponto de vista material, inicialmente, né, ou até totalmente. Daquilo que a maioria das pessoas imagina como uma vida de aparências, né? Nos dias de hoje, cada vez mais, por vários motivos, por várias razões, as pessoas tentam mostrar o que não têm, ensinar o que não sabem, acumular aquilo que não precisam, né? As relações humanas vão se deteriorando do ponto de vista do contato e do calor humano, né? Hoje em dia a gente cada vez mais acha que tem muitos amigos porque tem muitos seguidores. A gente está num eterno conflito entre o consumo pelo consumo e o consumo consciente, consumo sustentável. As relações de amizade e de amor hoje também cada vez mais pressionadas pelo que acontece no nosso entorno. Então tudo isso obviamente gera uma questão ligada à matéria, ligada à percepção do que eu tenho em vez do que eu sou. E a gente poderia seguir só por aí. E até vamos falar disso também. Segundo Santo Agostinho, né, a gente não consegue saciar a fome lambendo a imagem de um pão pintado. Ele disse essa frase por volta de 1400. Parece até cômica, né? Mas se a gente refletir, por trás disso tem exatamente a questão da aparência. A aparência colocada na nossa frente como um escudo, muitas vezes, é para o outro a impressão de um pão pintado. A gente não consegue saciar a fome de ninguém com a imagem de uma comida. Essa pessoa precisa realmente, efetivamente, comer algo para que se sacie. Da mesma forma, nós, para que possamos evoluir, a gente não pode só se dar a aparência de estar aqui às 7 horas da manhã, por exemplo. A gente precisa estar presente, e estar presente hoje é cada vez mais raro. A primeira ilusão que a gente tem quando encarna, nas nossas primeiras encarnações e até hoje, é que a matéria é algo palpável, físico. A gente não consegue atravessar a matéria com o nosso dedo, a gente não consegue atravessar uma parede estando encarnados. A matéria é algo muito concreto, muito físico. Então, nosso corpo é formado de órgãos, que são formados de tecidos, que são formados de células, que são formadas de moléculas, que são formadas de átomos. A gente aprende isso na escola. Tudo é formado de átomos. E por isso essa porção indivisível, né? Assim pensava a ciência da matéria, é algo inescapável. Assim foi até o início do século XX. Na medida em que os cientistas começaram a estudar o átomo,
perceberam que, na verdade, a maior porção do átomo é espaço vazio. Na verdade, quase 100% do átomo é espaço vazio. Somente 0,000000001% é físico. Se a gente comprimisse todos os átomos da humanidade, de cada pessoa do mundo, e tirasse todo o espaço vazio desses átomos, nós todos caberíamos num cubo de açúcar. Então, portanto, só por essa informação, a matéria não é a parte mais importante de nós, porque nós somos basicamente espaço vazio, do ponto de vista físico. Mas ainda assim eu não atravesso a parede. Ninguém aqui cai no chão, está sentado na cadeira apoiado. O modelo proposto, por Rutherford e Bohr é aquele modelo tipo sistema solar, dos elétrons girando em volta do átomo, e essa carga causaria retração, repeliria outras cargas, e portanto é por isso que a gente não consegue penetrar, porque na verdade é como se fosse um ímã, que encosta no outro com polos iguais e se repelem. E a gente tem a impressão de não conseguir penetrar. Só que também em 1926, Schrödinger propôs o átomo quântico. E naquele momento, em 1926, praticamente 100 anos atrás, que a gente sabe disso, a matéria não era mais matéria. Dependendo do estado de excitação, dependendo do estado vibracional, essa matéria se apresentava ou como partícula sólida ou como uma onda eletromagnética. E aí tudo desmorona, porque a gente não tem mais certeza, então, o que é a realidade? O que é o físico e o que é o energético? E esses estados de excitação, de vibração do átomo, essa representação que vocês veem aí é o átomo de hidrogênio, é apenas o átomo de hidrogênio, que é o mais simples. Tem um próton no núcleo e um elétron na superfície. E apenas isso, dependendo do estado em que está, ele aparece de diversas formas. Imagine o oxigênio, o carbono, o ferro, o molibdênio, o enxofre, o nitrogênio, o fósforo, o cálcio, todos os átomos que nos compõem, ligados uns aos outros, cada um com seu perfil energético, cada um captando a energia do ambiente, e nós ainda projetando a nossa energia. Como é que nós somos, então? De que nós somos constituídos? Então começa-se uma grande reflexão, até espiritualista, por que não, da ciência e de físicos quânticos, sobre do que é feita a matéria. E aí cabe a pergunta, nós somos isso? Ou nós somos isso? Nós somos corpos físicos estáticos ou somos corpos energéticos que interagem uns com os outros e com o nosso meio ambiente, captando, emitindo vibrações, e dependendo de como nos colocamos vibracionalmente, a gente está mais denso, mais para o físico, ou mais para o energético, mais para a onda eletromagnética. Krishnamurti, no livro Aos Pés do Mestre, ele faz uma colocação muito interessante sobre isso, sobre a questão dos corpos. A primeira ilusão, a grande ilusão, é que os nossos corpos representam o nosso eu. E eu estou falando aqui agora do nosso corpo físico, do nosso corpo astral, do nosso corpo mental. Quando a gente começa a encarnar, a gente ainda como centelha divina, como espírito ainda jovem, o nosso espírito, ao começar a encarnar em corpos individuais, ele não tem autoconsciência. Esse espírito tem consciência, mas não tem autoconsciência.
E os corpos, o corpo físico tem um cérebro, o corpo astral, o perispírito, também tem um cérebro perispiritual. E o corpo mental não precisa nem dizer, um corpo mental inferior ele também pensa. Aliás, é a atividade primordial do corpo mental. Cada um quer controlar esse corpo, essa entidade. Cada um quer ocupar o seu espaço. Então, de novo, a pergunta permanece: quem somos nós? Nós somos um ser físico, nós somos um ser social, nós somos um ser espiritual, nós somos um ser quântico, ou nós somos uma centelha divina apenas caminhando pelo universo, retornando à casa do Pai? Então, as aparências começam a ganhar outras dimensões. Aquilo que nós aparentamos ser para nós mesmos, na verdade não somos. A gente pensa que é. Essa representação, uma representação de um artista plástico que é médium americano, chamado Alex Gray. Ele consegue visualizar os corpos sutis e representar isso em obras de arte. E como é que a gente consegue equilibrar tudo isso dentro de nós, né? Como é que a gente consegue se relacionar com essa informação? Kardec simplificou para nós, no Livro dos Espíritos, a espiritualidade também, porque se começasse a colocar a coisa com a complexidade que ela, na verdade, deve ter, teria todo mundo enlouquecido e corrido antes mesmo do livro ser publicado. Então, Kardec nos diz que nós temos um corpo físico, um corpo perispiritual e um espírito. E que, na verdade, nós somos um espírito. E esse espírito toma-se da matéria do planeta em questão, aqui o planeta Terra, para seguir a sua jornada encarnatória e kármica nesse planeta. E a cada encarnação vai tomando um corpo físico, né, para permitir que essas múltiplas jornadas aconteçam, para que esse espírito vá sendo depurado e ganhando a sua autoconsciência e seguindo em direção ao Pai. Basicamente é isso. Outras filosofias, orientais principalmente, já falam em mais corpos, em 7 corpos. Alguns chegam a falar até em 11 corpos diferentes, corpos sutis e energéticos. Aqui é uma representação da teosofia. E vocês veem que, na verdade, as duas informações conversam, né? Porque o ego inferior, estamos falando do corpo físico, o corpo perispiritual e o corpo mental inferior, que forma o ego inferior, né? Eles, na verdade, começam a querer cada um tomar conta do pedaço. O corpo, né, se deixar à vontade, o nosso impulso inicial é descansar. O corpo, nós somos uma máquina de poupar energia, né? Nós evoluímos para poupar energia. Nós evoluímos em períodos de grande dificuldade de alimentação. Passamos por períodos de eras glaciais, etc. Esse corpo que temos é um corpo que tem milhares de anos de evolução. É natural que esse corpo queira poupar energia. Então, toda vez que a gente quer fazer alguma coisa, que alguma atividade se impõe a esse corpo, o primeiro impulso é descansar, é não fazer. Vai dar trabalho. O corpo astral, emocional, né, onde estão as emoções, no início é muito coronário, no início é muito dor e prazer. Então, o corpo astral quer evitar a dor e procurar o prazer, a todo custo. Então, o corpo astral começa a querer movimentar esse corpo através das emoções, e emoções violentas, muitas vezes, para que ele se sinta vivo, para que ele se sinta operante, para que ele se sinta conduzindo essa entidade. E o corpo mental, por sua vez, inicialmente é muito egoísta. Toda criança, todo adolescente é bem egoísta, né? Eu primeiro eu quero, eu preciso, né? Nós também somos assim espiritualmente, né? O corpo mental inferior, ele quer primeiro ele, segundo ele, se possível, terceiro também. Se sobrar um tempo para o próximo, talvez eu faça.
Mesmo quando evoluímos um pouco e começamos a entender as coisas, ainda assim, muitas vezes, movido por vaidade, a gente vê até médiuns caírem, médiuns, né, que tinham tudo para fazer um trabalho brilhante, por conta desse egoísmo mesclado agora em vaidade, por conta do seu corpo mental, perderem até mesmo a sua própria mediunidade. Os hindus falam que a grande ilusão, eles chamam de Maya, que é exatamente isso, essa alma encapsulada num corpo físico, que está também encapsulado num corpo perispiritual, ela começa a tomar contato com uma realidade que não é a realidade dela. Mas como ela não tem autoconsciência, ela começa a aprender a diferenciar o eu do não eu, através de corpos físicos sequenciais. Nós começamos a confundir as coisas e começamos a achar que a matéria física é o que nos representa. E essa ilusão prolongada, ela faz com que a gente vá construindo karmas, inicialmente, bastante negativos, porque a gente quer controlar isso, a gente quer controlar tudo, a gente quer controlar o outro, a gente quer impor a nossa vontade, os nossos sentimentos, desejos. E, obviamente, que isso acaba em chamas, e por isso a gente constrói karmas tão longevos para depois serem destruídos. Esse é um dos grandes mistérios da criação. Você pode procurar no Livro dos Espíritos, isso é dito claramente. Por que é assim? Por que a gente, para voltar ao Pai, a gente precisa passar pelo carvão, pelo sal, pela dor? Esse é um caminho evolutivo que passamos, todos nós. Da mesma forma, se o nosso corpo não é o que a gente pensa, e a mente? O que é a mente? A gente aparenta, né, para nós, para os cientistas principalmente, os médicos e todos nós, a gente aprende na escola que a nossa mente é o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso pensa. O cérebro está lá para pensar. Será que é verdade isso? Porque se temos um corpo mental que pensa, se temos um corpo perispiritual que tem um cérebro perispiritual e que também sente e pensa, como é que a gente pode achar que o nosso cérebro físico é responsável por todos os nossos pensamentos, memórias, sentimentos, etc. E aí você pega os relatos daquelas pessoas que tiveram experiências de quase morte e que voltam dizendo que continuaram pensando, continuaram vendo, sentindo, guardando memórias num corpo que estava diagnosticado como morto. Muitas vezes até por vários minutos e até mesmo casos de 2 a 3 horas. E depois voltam para esse corpo e o corpo está normal. E conseguem lembrar de toda a experiência. Então a memória não estava guardada naquele corpo, ela estava guardada em algum outro lugar. O nosso cérebro, né, ele obviamente está ligado ao nosso pensamento, à transmissão dessa mente para o nosso corpo. Então, mas ele é como se fosse o assento do piloto. Ele não é o piloto do carro, do veículo. O piloto é o espírito. A inteligência é o espírito, a mente está no espírito. E obviamente que hoje a ciência sabe que a glândula pineal, lá no centro do cérebro, é um grande responsável por essa recepção das sensações do próprio espírito, do nosso próprio espírito, e de outras sensações que a espiritualidade nos passa. Os egípcios já sabiam disso, né? Se vocês olharem, essa região do cérebro primitivo com a glândula pineal no meio, eles simbolizavam pelo olho de Horus.
Essa imagem é muito famosa, todo mundo já viu, tem gente que faz até tatuagem do olho de Horus. Até hoje é uma imagem famosa. Ela penetrou no nosso arquétipo profundamente. E eles diziam que o olho de Horus era responsável pelo contato com os deuses, era responsável por afastar os maus espíritos, os maus pensamentos, e era responsável pela purificação do espírito antes de ser mumificado. E nada mais é do que a representação do cerebelo, do bulbo, do núcleo raquidiano e da glândula pineal. Claro que isso era só para iniciados, mas hoje a gente consegue ver claramente no corte anatômico essa imagem. Então a mente, ela é um composto. Quando você olha para uma maçã, por exemplo, só para a gente entender qual é a função do cérebro, qual é a função da mente. O cérebro vai lidar com tudo que é físico, com tudo que é tátil, com tudo que é sensorial, a visão, o cheiro, o paladar, o peso dessa maçã, se você gosta ou não gosta do sabor. O cérebro decide isso tudo, é até automático. A mente, por sua vez, ela vai dar uma camada. Essa camada, ela tem a ver com o nosso karma, com experiências passadas, ela tem a ver com a nossa memória sensorial, a nossa memória emocional, ela tem a ver com a influenciação que nós recebemos de outros espíritos que estão em volta, inclusive encarnados. Então, esse composto que vem tanto do corpo perispiritual quanto do corpo mental, acabam por definir uma outra camada de informações que podem fazer com que a gente decida que essa maçã é algo que eu gosto, porque a minha avó fazia uma torta de maçã e me dava isso antes de eu ir para a escola, e era delicioso, ou eu posso achar que aquela maçã vem de uma bruxa, ela está envenenada, porque eu assisti um desenho animado quando era criança, eu tomei um susto tão grande que eu nunca mais quis comer maçã na minha vida. Fiquei traumatizado com essa informação. E mesmo sem saber nem o gosto da maçã, eu não consigo comer maçã. Tudo isso são decisões da mente, não são do cérebro. E você pode ver isso representado em memórias kármicas, aquela sensação que você tem de que não gosta de uma determinada pessoa que você nunca viu na vida. Ou que você sente um amor profundo e nunca viu na vida. Paulo, na Epístola aos Romanos, fala muito claramente isso, que o corpo é algo para ser dado em sacrifício a Deus. O corpo é desimportante. O importante é a evolução da mente. E a evolução da mente, o Livro dos Espíritos já nos diz isso, é moral e é intelectual. Então a gente tem que evoluir a nossa mente através do estudo, através da meditação, através do discernimento e através de conceitos morais. Da religiosidade, da espiritualidade, do social positivo. Aqui são exemplos, eu vou passar rápido, são 3 exemplos de artistas muito famosos que tiraram a vida ou perderam a vida porque não souberam lidar com a fama. Marilyn Monroe, que se chamava Norma Jean, odiava ser conhecida como Marilyn Monroe, foi um personagem criado por Hollywood e ela teve que viver esse personagem a vida inteira e acabou se suicidando. Rita Hayworth interpretou Gilda, uma mulher devassa, uma mulher sexual, uma mulher sensual, numa época em que isso não era comum. Foi preterida do Oscar exatamente porque um papel era muito picante. Caiu no imaginário coletivo dos homens daquela época e ficou conhecida como o símbolo sexual. Ela nunca conseguiu se livrar da imagem de Gilda. Acabou alcoólatra, teve vários casamentos e perdeu totalmente a vontade de viver. Heath Ledger, um ator australiano, jovem, no alto da sua carreira, foi interpretar esse papel
que deu a ele o Oscar póstumo. Ele já tinha morrido, inclusive, quando ganhou o Oscar. Ele interpretou o Coringa do Batman, um palhaço psicopata, assassino, e foi uma interpretação tão vívida que os próprios colegas tinham medo dele no set de filmagem, tinham pesadelos após o dia de filmagem com ele. Ele com certeza se conectou a alguma coisa, incorporou essa coisa, passou meses sem conseguir dormir, começou a tomar remédios para dormir cada vez com mais intensidade, até morrer, numa overdose. Na verdade, não se fala mais em suicídio, né? Depois da morte da Marilyn Monroe, por suicídio com barbitúricos, quando ela se suicidou, o índice de suicídio nos Estados Unidos multiplicou por 2. Porque as pessoas pensavam assim, se essa moça linda, maravilhosa, desejável, rica, que tem tudo, não consegue viver, que dirá eu, que não tenho nada. E por isso é que não se comunica mais esse tipo de morte como suicídio, se fala que é um acidente. Você vai ver que é acidente. Ninguém se acidenta tomando 7 ou 8 remédios cada vez mais fortes ao mesmo tempo, em alta quantidade. E o suicídio e essa hiperexposição massiva, que antes estava destinada a alguns mega astros, hoje está no alcance da mão de qualquer um. E aí voltamos para uma vida de aparências, como a maioria de nós talvez pense, ao ver o tema. Hoje, ao alcance da mão, com apertar de botões, qualquer um consegue virar um mega star, um influencer digital. Consegue ser hiperexposto, hiperconsumido, hiperconectado. E mesmo aqueles que não chegam a esse ponto, veem a sua vida se esvair, porque o tempo é o que a gente tem de mais precioso, passam horas olhando a vida dos outros, sentindo a vida dos outros e esquecem de viver a própria vida. E isso é uma forma de suicídio também. É um suicídio lento, é um suicídio mórbido, é um suicídio, eu diria, infeliz, porque é desconhecido. Ele é talvez não tentado. E quando essas pessoas recebem algum tipo de impacto negativo, os odiadores, os bullying, os cancelamentos, os não gostei, não comi, não quero você, não quero saber de você, você é isso, você é aquilo, essas pessoas entram em depressão profunda. Começam a assumir padrões de comportamento que passam até mesmo pela automutilação. É muito comum hoje meninas de 13, 14, 15 anos passarem horas mudando o seu rosto com filtros para se sentirem mais bonitas. E já tem estudos que mostram que quanto mais tempo essas pessoas passam mudando as suas fotos, menor fica a sua autoestima. Essa vida de aparências das mídias sociais está criando uma massa enorme de pessoas com problemas mentais, com depressões, com inadequações, com fobias sociais. Já há pessoas jovens, moças jovens, que fazem cirurgia plástica para ficarem parecidas com os filtros que mais gostam. Em 10 anos, o número de cirurgias plásticas estéticas em meninas de 13 a 18 anos aumentou 141% no Brasil. Empresas preocupadas com isso estão fazendo campanhas, né? Essa é uma empresa americana que diz claramente: eu tenho 2.000 seguidores, mas nenhum amigo para saber que eu estou querendo me suicidar, com quem eu possa conversar. Em 2019, antes da pandemia, praticamente 1 bilhão de pessoas tinham algum tipo de transtorno mental no mundo. De cada 100 mortes, uma
foi por suicídio. E esses foram os que conseguiram se suicidar. Porque tiveram aqueles que tentaram e não conseguiram, tiveram aqueles que desejaram fazer, mas não fizeram. Esses não aparecem nas estatísticas, então esse número é muito maior. E desses suicídios todos, 60% praticamente é antes dos 50 anos, pessoas na flor da idade, com tudo para viver ainda. Praticamente 1.500 suicídios por dia em 2019, antes da pandemia. Imagina pós-pandemia, com tudo que a gente viveu. E essa não é a única forma de suicidar-se. Existem outras formas. A obesidade explodiu no mundo. O Brasil hoje já tem mais obesos do que pessoas com peso normal. Dados de 2022 do Ministério da Saúde. A projeção é que em 2035, para cada 2 pessoas, uma vai ser obesa no mundo. Vão ser 4 bilhões de obesos. E já se sabe que obesidade reduz de 10 a 20 anos a vida de uma pessoa. Obesidade mórbida. Então isso é sim suicídio. E a gente tem todas essas informações, mas a gente continua comendo como se não houvesse amanhã. O mundo VUCA. O mundo VUCA foi colocado como uma tentativa, na época do exército americano e das agências de inteligência americanas, de entender o mundo dos anos 90 pós-queda do Muro de Berlim. Então era um mundo variável, incerto, would uncertain, é um mundo complexo, né? E ambíguo. Isso é um mundo VUCA. Então, obviamente, era um mundo completamente diferente do que o início do século XX, onde as coisas eram mais lineares, as pessoas sabiam o que ia fazer a vida toda, os países, cada um tinha a sua posição, a sua política, a sua ideologia, os equipamentos eram mais ou menos aqueles, os carros eram os carros, os telefones eram telefones, televisões eram televisões. E aí vem a pandemia, e nem o VUCA mais conseguia explicar o mundo, então agora temos um mundo BUNNY, que é um mundo frágil, quebradiço, de brittle, ansioso, não linear e incompreensível. Tudo que a gente dava como certo desmoronou. Bastou um vírus. As mudanças climáticas também fazem com que a gente não saiba daqui a 10 anos se conseguiremos prever as colheitas. Tudo isso está gerando na psicosfera do planeta e na atitude de cada um de nós estados de defesa psicológica, natural, por ansiedade. Vocês estão vendo lá a ansiedade no foco disso tudo. E obviamente que a mídia não ajuda. Nós somos invadidos a cada minuto por sinalizações no celular de que estão dando like, de que estão mandando mensagem. Nós temos reuniões virtuais, quem trabalha de home office. A todo momento é uma desgraça. E a gente fica vendo Big Brother para se anestesiar. Já criaram toda uma cadeia de ícones para simbolizar desgraças e eventos catastróficos. Furacões, tem até abdução por alienígena. Olha onde vai a nossa mente na criação de algo que não existe. Ou que se existe, talvez nem chegue na gente. Então, vem agora um tal de inteligência artificial, ChatGPT. Metade do mundo já perdeu o emprego, tem gente que já não dorme por conta do ChatGPT, porque acha que já está demitido. Os mais otimistas dizem que a gente vai virar um misto de ciborgue, né? E os mais pessimistas acham que o Arnold Schwarzenegger vai encarnar realmente como o exterminador do futuro e as máquinas vão dominar o planeta. Porque essa é a nossa mente.
é uma mente instável, errática ainda, é uma mente jovem ainda, encarnada num planeta de provas e expiações, portanto influenciável. As perguntas, são 10 perguntas, basicamente, no Livro dos Espíritos, que falam da influenciação dos espíritos. Dito claramente, mais do que a gente percebe, somos influenciados o tempo todo. E como é que esses espíritos chegam até nós? Porque lembre, viram que eu falei muito da questão do suicídio. E por que nesse momento exato de transição planetária, isso é tão relevante? Porque cada um de nós que tira a própria vida, regride a psicosfera do seu grupo social, da sua família espiritual e dele próprio. Porque vai ter que recuperar isso. Fora o impacto que causa. E volto a dizer, existem várias formas de suicídio. Várias formas de gerar karma negativo. Então, a forma da gente conseguir, se libertar dessa influenciação, também é ensinada pelos espíritos. Evoluir moralmente e intelectualmente. Estudar, ler, orar, rezar, meditar. Se conectar de verdade com aquilo que é positivo. Estar presente no momento. Não viver olhando o espelho retrovisor, nem desesperado com o amanhã. Se eu vivo no passado, eu vivo em rancor, eu vivo em mágoa, eu vivo em depressão. Se eu vivo no futuro, eu vivo em ansiedade. O futuro ainda não aconteceu. É uma criação. E nós temos o papel de co-criadores. Nós somos seres quânticos. Eu não falei isso lá no início? Então a gente se conecta com o fluido universal quântico e começa a co-criar desgraças. Olha essa quantidade de ícone. Então, para que o planeta possa evoluir, a gente tem que sair dessa casca de aparências, desse medo gigantesco de que tudo que vai acontecer é ruim o tempo todo. Só ajuda isso a vender jornal. Isso não nos ajuda. O que nos ajuda é ter fé, é entender que o planeta está evoluindo. E sim, esse é um momento... Não sei se vocês já fizeram algum tipo de caminhada pelo sertão ou por um lugar de natureza assim, exuberante, onde há uma transição de um ecossistema para o outro. Quando a gente passa, por exemplo, do cerrado para uma área de mata ou para uma área de floresta, Não é uma barreira imediata, Não acaba aqui o cerrado, ali começa a floresta. Começa a haver transição, é uma transição. Você começa a ter árvores maiores, tem grama do cerrado entrando para dentro, o clima não muda repentinamente. Existe uma faixa, inclusive é chamada de faixa de transição. Nós estamos vivendo uma faixa de transição evolutiva. Tem gente nesse momento no planeta que já vive num planeta de regeneração. E tem gente nesse momento que ainda vive num planeta primitivo. Porque ele ainda está congelado naquele passado. No templo de Luxor, no Egito, existe uma frase dentro, no templo mais interior de Luxor, que era, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses. No templo de Apolo, em Delfos, o templo de Apolo era onde ficava a pitonisa, aquela famosa médium grega, que na verdade eram gerações de pitonisas que cheiravam lá o gás tóxico e conseguiam fazer predições do futuro. Então esse templo era o templo mais importante da Grécia Antiga, em termos de importância estratégica, os generais, os reis, todo mundo que era alguém na Grécia Antiga frequentava
esse templo. E na entrada também dizia: conhece-te a ti mesmo. Vários filósofos, e esses filósofos não são por acaso, todos são iniciados, todos são espíritos de escola, abordaram esse tema. Jesus abordou esse tema. O que Jesus dizia? Vocês conseguem fazer tudo que eu faço, vocês só não acreditam que são capazes. Vocês acreditam que isso aqui é isso aqui. Não é. A casa do Pai tem muitas moradas. Isso aqui é nada. E a gente esquece também que a gente está aqui nesse planeta dito pela espiritualidade maior, tá certo? Se quem quiser ler, eu não vou ler tudo, evidentemente, vocês podem ler, mas não tem nenhum lugar aí que diga nessa frase, e ela é bem objetiva, que nós encarnamos aqui para ser felizes. Está dito ali? Nós encarnamos aqui, né, para evoluir. Através de quê? Provas e expiações. Por quê? Porque merecemos isso. Nós temos questões kármicas importantes a resolver ainda. E para que essa evolução permita que nós sejamos capazes, lá na frente, de participar da cocriação e da administração dos mundos que gravitam no espaço. Porque é isso que os anjos do Senhor são. Isso também está escrito em N obras espíritas, né? Os espíritos puros participam ao lado de Deus na cocriação dos mundos, na administração dos mundos. Jesus é o governador planetário, não é isso? Então, ali não está dito que a gente está aqui para ser feliz, para ir à praia, para usar o Instagram e por aí vai. A gente tem sim que aprender a ser feliz com aquilo que recebemos e que temos que viver. Nós temos que aproveitar o karma, aceitá-lo com alegria, com resignação, com entendimento, com discernimento, para que a gente resolva esse e vamos para o próximo, até que não tenhamos mais o que resolver. Essa construção da felicidade a qualquer preço, da felicidade, ela é danosa. Hoje já se fala, inclusive, do bullying, que é essa felicidade imposta o tempo todo das mídias sociais. Todo mundo é feliz, todo mundo é rico, todo mundo é lindo, ninguém tem problema, ninguém se separa. Então a gente tem que entender que a gente está numa viagem. Essa viagem tem múltiplas paradas. O nosso corpo é o nosso carro. O nosso espírito é o motorista desse carro. A estrada são as nossas encarnações e o destino vai chegar. O que a gente tem que fazer é aproveitar a viagem. Deixar de se preocupar tanto, deixar de se magoar tanto, deixar de querer controlar tanto tudo. O mundo bunny já mostrou para a gente que essa é uma ilusão, uma fantasia, a gente não controla nada. Quem podia dizer aqui que a Rússia ia entrar em guerra com a Ucrânia em pleno século XXI? Se alguém está precisando de ajuda, agora falando de algo mais prático, claro que existem casas como a nossa, várias salas de ajuda, de tratamento. A literatura espírita está aí também como um apoio. Para esse assunto específico, eu sugiro a linha psicológica de Joana de Ângeles. Qualquer um desses livros de Joana de Ângeles é maravilhoso do ponto de vista do autoconhecimento, do crescimento espiritual. São livros, em geral, não muito grandes, não muito densos. E a gente tem que lembrar que a gente não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Essa é a grande ilusão
Por fim, como sugestão de leitura, além dos livros de Joana de Ângeles, Aos Pés do Mestre, é maravilhoso esse livro, também não é grosso, do Krishnamurti. E para aqueles que estão convivendo com a possibilidade, seja em si próprios, seja de alguém perto, de ter um suicídio se aproximando, eu sugiro ler Memórias de um Suicida. Realmente sugiro. Já salvou muita gente esse livro. E pode salvar muito mais. Bom, gente, era isso. A vida de aparências é algo, como eu disse, tem muitas camadas, tem muitas nuances, mas a gente consegue, ao nos conhecer a cada dia um pouco mais, 1% melhor a cada dia. A gente não precisa melhorar de um dia para o outro. A gente não precisa querer ser o que o outro é, ter o que o outro tem. Mas a gente precisa melhorar um pouquinho todo dia. E ajudar quem está perto, estender a mão a quem está perto e não consegue. Não é? Fora da caridade não há salvação. Amai ao próximo como eu vos amei. Jesus, no pouco tempo que esteve entre nós, nos deu a honra de estar aqui, mudou o mundo em 3 anos. Mudou o planeta em 3 anos. Num canto obscuro do planeta naquela época, no canto obscuro de um império sanguinário, sem dar um tiro, sem dar um tapa, sem levantar a voz. Então isso é possível para todos nós. Um grande abraço, um excelente dia, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Bom, nós vamos demorar algum tempo para internalizar todos esses conhecimentos, hein? Nós vamos demorar algum tempo para aprender tudo isso que você ensinou. Dalton, por favor. Um bom dia a todos. Foi uma manhã bastante especial hoje. Ainda circula na minha cidade um sentimento muito bom de felicidade, produzido por coração, um coração muito generoso, coração de Frei Luiz, e ampara a todos nós. Logo no início do trabalho, 2 religiosas, uma bastante conhecida de todos nós, uma madre, e cuidando de algumas crianças, né? São pequenas crianças ainda se restabelecendo, né, de uma desencarnação difícil, né? E estão sendo cuidadas para que tenham um futuro melhor. Pessoas enfermas que são trazidas para melhorarem suas condições, e nos chamou bastante atenção dois senhores. Eles estavam em cadeira de rodas, eles não tinham deficiência física não, eles estavam com grande dificuldade de enfermidade ainda. São espíritos, né, que desencarnaram aí por doenças mentais e estavam sendo tratados aqui. O nosso irmão foi muito feliz, enfim, quando fala da nossa psique e aconselha a Joana, porque tinha uma equipe boa aqui, uma equipe grande de médicos da área da psicologia, né, cuidando. Acho que já estava sendo preparado para isso. Paz e luz a todos. Obrigado, Dalton. Júnior, por favor. Bom dia a todos. O Otávio hoje trouxe um tema bem interessante, né? A questão da vida de aparências. E é para que todos nós possamos refletir a nossa maneira de raciocinar, de pensar.
de sentir e de agir no nosso dia a dia, como nós convivemos com tudo isso, as nossas reais necessidades e o que nós podemos fazer pelos nossos semelhantes, porque não existe o outro, somos todos um. Então, que a gente possa refletir. E a mensagem do dia hoje, que foi projetada no telão, ela foi bem interessante. Eu queria fazer uma colocação. A gente precisa tomar muito cuidado com as nossas palavras, com gestos agressivos, com as nossas atitudes violentas, com as ações em geral sem proveito, porque elas nos afastam do caminho do bem e elas tiram a nossa paz. E o Otávio citou também alguns pontos interessantes, e nós, na maioria das vezes, nós começamos a adoecer em forma de distúrbios, lá no mental inferior, lá no emocional inferior, depois reflete no perispírito, vai para o duplo eférico, e quando chega no corpo físico, se materializa em forma de doenças. Então, corrigindo pensamentos, sentimentos, atitudes, a gente pode evitar muitas coisas. E nós precisamos também nos libertar do ego inferior, do egoísmo. Porque se você pegar o Evangelho de Jesus, ele se resume em 5 palavras: amor, perdão, fé, esperança e caridade. Que Deus possa nos abençoar sempre e que nós possamos refletir sobre isso. Ave Maria.